Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso online de LinkedIn. E nesta aula nós vamos aprender a compartilhar publicações longas, também conhecida como artigos. Então, na aula anterior nós vimos como compartilhar publicações curtas. E nesta aula nós vamos ver na prática o que são essas publicações longas e os principais diferenciais que essas publicações longas têm em relação às publicações curtas. Então vamos lá no nosso LinkedIn. Bem, estou aqui na minha página inicial. E para iniciar esse processo de criação de um artigo, para escrever um artigo, né, também conhecido como publicações longas no LinkedIn, é bastante simples. Basta vir aqui nesse botão Escreva um artigo. Quando você clicar, você vai ser direcionado a uma outra página. E nesta página, você vai iniciar o processo aí, então, de escrita, né, do seu artigo. Bom, essa plataforma é bastante simples, lembra bastante um editor de texto convencional que nós já conhecemos. O que é importante? Que você adicione uma imagem. Então, para adicionar uma imagem, você pode vir aqui e selecioná-la. Então, por exemplo, eu vou selecionar aqui uma imagem que eu tenho, pode ser essa daqui, ó, por exemplo. Quando eu adiciono carrega uma imagem, eu posso defini-la, né, como para ocupar a área toda da tela, ou então eu seleciono aqui para fazer a adaptação dessa imagem no meu artigo, ok? Bom, vou iniciar o processo de escrita. Eu adiciono um título ao meu artigo. Eu posso deixar assim, ó, título 1, que seria o título principal. O título principal. E aqui eu posso fazer aí, então, escrever o meu texto, né, o artigo em si. Então aqui eu escrevo o artigo. Bastante simples. Opa, eu aqui escrevo o artigo, certo? O que é legal da gente saber desse pequeno editor de texto é que você tem a opção também de adicionar imagem, vídeo, slides, links ou apenas um trecho aqui dentro do seu texto, ok? Então, imagens, se você tiver a necessidade, você pode carregar uma nova imagem, como por exemplo, vou adicionar a foto do meu perfil aqui, só para teste. Aqui eu posso posicioná-la ou adaptá-la para ficar mais organizado com o meu texto. Então, aqui eu posso escrever uma série de textos, ok? Posso também adicionar o que mais nesse momento? Bom, vou dar um Enter aqui, vou dar um espaço e vou adicionar agora. Ele está dando algum problema porque provavelmente está relacionado aqui à imagem. Vamos dar um Enter aqui. Vamos adicionar um. Posso adicionar um vídeo? Sim, posso adicionar um vídeo. É só copiar o link de um vídeo do YouTube, do Vine ou Vimeo, entre outras plataformas, e colocar o link aqui que ele vai fazer a pré-visualização desse vídeo automaticamente. Então vamos lá no YouTube. Vou pegar um vídeo qualquer aqui do YouTube que está aqui, por exemplo, esse da TechCrunch. É bem simples. Copio o link aqui, volto, copio e colo. Quando eu der Enter, ele vai puxar uma pré-visualização desse vídeo, ok? Então eu posso adicionar também slides, aqui é do SlideShare, ou um Prezi, uma apresentação do Prezi, também é possível. O que mais que eu posso adicionar? Links. Se eu quiser adicionar um link qualquer, eu posso colocar aqui, ó, www.digitalepicentro.com. Vamos ver se ele vai puxar alguma pré-visualização do site. Pode ser que ele não puxe, depende muito de como o site está estruturado. Ó. Não oferecemos suporte ao URL desse site. Tente outra URL. Vamos tentar aqui youtube.com para ver o que vai acontecer. Agora ele puxou. Aqui uma pré-visualização do site. Por último, se for necessário, eu posso adicionar algum trecho, como por exemplo um código HTML. Se você for desenvolvedor, você consegue
consegue editar qualquer tipo de código aqui. Obviamente que esses códigos são apenas de visualização, não há uma interpretação por parte desse editor de texto, ok? É bastante simples escrever um artigo utilizando a plataforma do LinkedIn de publicação, ok? Então o próprio LinkedIn aqui nos dá, né? LinkedIn publicação. Aqui você pode formatar o texto, deixar em título 1, título 2 o normal, deixar em negrito, itálico, sublinhado, colocar aqui algumas bullet points, ou a numeração de tópicos, e pode também fazer com... Vamos selecionar aqui, ele não está deixando de selecionar, que seria... Caso você queira dar destaque a algum trecho do seu texto, você pode utilizar isso aqui. Ou caso você queira também adicionar um link, é bastante simples, é só clicar aqui e adicionar o link. google.com.br, por exemplo, que ele vai se transformar num link, ok? Feito essa edição do texto, que é bastante simples, você tem duas opções. Ou salva como rascunho, no caso aqui ele já está, ok? Automaticamente ele é salvo como rascunho. Ou você pode iniciar um novo artigo, verificar os artigos que você já publicou, ou compartilhar esse rascunho com alguém. Então você pode compartilhar com alguma pessoa específica, que quando ela abrir esse rascunho, ela vai poder, de repente, aí, sugerir alguma edição, ela vai conseguir, na verdade, ler, né, esse rascunho que você fez, ok? Ou então você clica em publicar. Eu vou clicar em publicar, e aqui quando eu clico em publicar, basicamente, eu estou criando, compartilhando esse meu artigo longo através de uma publicação curta. Então eu posso dar aqui, deixar aqui meus comentários. Olá, acabei de escrever um artigo, por exemplo, um artigo sobre minha experiência como palestrante para jovens. E aí eu clicaria aqui então em publicar. Eu vou publicar para caráter didático para a gente entender o que aconteceu com esse artigo longo, ok? A publicação longa. Então aqui, o artigo será exibido desta forma no feed do LinkedIn, é como ele vai ser exibido. Bom, feita a publicação, vou fechar aqui. Vou voltar lá para o LinkedIn e vamos ver se ele salvou. Aqui. Isso que é interessante, quando você faz uma publicação de artigo, diferentemente das publicações curtas e rápidas, a publicação longa ela ganha um espaço diferenciado. As publicações curtas elas também têm um espaço diferenciado no seu perfil, só que é um pouquinho mais trabalhoso de encontrá-las, mas a gente vai ver isso passo a passo. Então, se eu clicar aqui visualizar todos os artigos, eu consigo ver os artigos de qualquer pessoa, ok? Se eu clicar aqui, inclusive as minhas, nesse caso eu estou vendo os meus artigos. Se eu clicar em publicações, eu consigo ver todas as publicações curtas que foram realizadas. Se eu clicar em todas as atividades, eu consigo ver todas as atividades que eu realizei em um determinado período de tempo. E eu posso ver essas informações de outras pessoas também. Então, um exemplo prático, eu vou abrir aqui o perfil do Daniel. Então esse é o perfil dele, eu vou rolar até aqui. Esse visualizar todas as atividades, no momento o LinkedIn, tô achando que ele está com algum problema, porque ele não está exibindo aqui as últimas atividades. Mas não tem problema, eu vou clicar aqui em visualizar todos os artigos. Quando eu clico, eu consigo verificar todos os artigos que o Daniel publicou ao longo do tempo. Então eu tenho aqui o título e as datas, ok? Quando eu clico em publicações, eu consigo ver também as publicações curtas que ele realizou. Então, ele compartilhou essa matéria do valor econômico. Que mais? Ele compartilhou esta matéria e deixou as anotações dele sobre essa matéria. O mesmo ele fez com o vídeo. Ele pegou um vídeo, compartilhou o vídeo e deixou, né, os seus comentários rápidos sobre esse vídeo. E assim por diante. Ele publicou uma série de fotos. Eu posso também olhar todas as atividades.
Todas as atividades geralmente está relacionada a tudo que ele gostou e o que ele compartilhou ou o que ele comentou. Então, se você olhar aqui, ó, Daniel Lopes Franco gostou do comentário de José Ricardo Ferraz sobre isso. Então, aqui tem a publicação, né, do José Ricardo, e o José Ricardo ele compartilhou provavelmente essa publicação de Sebastian, e como ele gostou dessa publicação feita pelo José Ricardo, isso está sendo exibido aqui. Então tem uma série de relacionamentos, né, que às vezes não são tão transparentes, mas que o LinkedIn mostra como uma atividade. Aqui, ó, Daniel Lopes Franco respondeu ao comentário do Walter Pérez. Então, ele respondeu aqui. Ok? Então, aqui é só para você ter uma ideia dessas atividades, mas o nosso foco central desta aula está aqui nos artigos. Então, para você acessar o artigo de alguém, é bastante simples. Acesse o perfil da pessoa e vá até as atividades dela. Então, recapitulando aqui, estou no perfil do Daniel e venho até aqui, ó, artigos e atividades de Daniel. Ok? Bom, vamos voltar aqui na página inicial sobre escrever um artigo, que diferencia então, né, um artigo de uma publicação curta. Se eu simplesmente clicar aqui e fazer uma publicação curta, eu vou ter no máximo 1.300 caracteres para utilizar. Quando eu clico em escrever um artigo, esse artigo pode ser muito mais longo. Não tem um limite específico de caracteres fornecidos pelo LinkedIn, mas a gente tem noção de que pode ser um artigo bem mais longo. Bom, se você está sem ideia do que publicar, eu trouxe aqui também algumas sugestões que você pode utilizar. Então vamos dar uma olhada nelas. Então eu trouxe aqui, né, algumas sugestões de ideias de conteúdo que você pode publicar nos seus artigos, ok? Então a primeira delas, aqui, qual conselho prático você daria para alguém que deseja entrar na sua área? É uma sugestão de conteúdo que você pode escrever sobre isso. Quais são as previsões para o seu setor em 5, 10 ou 15 anos e como será o caminho até lá? Qual é o maior problema do seu setor? Quais habilidades são essenciais para o seu cargo ou na sua empresa e por quê? Como sua função, profissão ou setor mudou desde o início da sua carreira? O que você faria de diferente se precisasse recomeçar sua carreira e por quê? Como você ingressou na sua profissão? Que conselhos você daria para avançar na carreira? E por último, que desafios você percebe para o futuro da sua profissão? Essas são algumas ideias de conteúdo que você pode utilizar, mas é óbvio que você pode testar novos conteúdos, outros formatos e assim por diante, para escrever os seus artigos longos, né? E aqui alguns outros pontos interessantes no momento que você vai escrever um artigo longo é o seguinte: você tem que ter em mente então que o seu conteúdo original, né, ele passa a fazer parte do seu perfil profissional, então é como nós vimos aqui na plataforma. Quando a gente clica aqui, se eu for no meu perfil, ele passa a fazer parte, né, do meu perfil. Uma outra coisa interessante que pode ser levado em consideração é que esse artigo ele é compartilhado nos feeds de suas conexões e seguidores, e às vezes através de notificação também. E os usuários que não estão na sua rede de contatos podem seguir você a partir do seu artigo, ou seja, esse artigo ele pode ser acessado diretamente por pessoas, inclusive, que não têm contas no LinkedIn. Então, se eu abrir esse artigo para eu visualizar, aqui tem a URL dele, eu poderia ir lá no Facebook e compartilhar esse artigo no Facebook, ok? O seu artigo também ele vai poder ser encontrado quando as pessoas pesquisam dentro e fora do LinkedIn, que é o que eu acabei de falar, dependendo das suas configurações de perfil. Se o seu perfil ele tiver público, ok. Se tiver privado, ele vai restringir, né? E a publicação é importante a gente também ter noção que ela não tá disponível em todas as localidades geográficas, mas assim, até o momento eu desconheço alguma localidade geográfica que não está disponível, mas é o que o LinkedIn nos diz. Tá joia? Bom, essas são algumas das observações sobre os artigos, né?
E quando você for escrever algum tipo de texto, é importante que você tenha em mente também alguns conceitos ou algumas dicas que, além daquelas dicas, né, de tipos de conteúdo que você pode escrever, são algumas orientações, como, por exemplo, manter um tom autêntico. Então, a autenticidade é bastante importante. Escrever sobre uma área específica que você tem experiência ou conhecimento. Os artigos, eles permitem isso. Não tenha medo, né, de expressar aí a sua opinião, mas é importante que você procure publicar artigos adequados ao público do LinkedIn. Ou seja, não publicar conteúdo obsceno, odioso, ofensivo, intimidador ou pouco profissional. Publique sempre que houver algo interessante para compartilhar com os usuários do LinkedIn. As dicas que eu dei, que você pode voltar e consultá-las, elas são algumas guias para você utilizar, mas se acontecer algum fato relevante no seu dia a dia, vai publicando isso com a sua rede de contatos. As pessoas gostam da vida real. Não há limite, então, como nós já falamos que não há limite para contagem de palavras nem de caracteres, mas os artigos mais bem recebidos, né, pelo público do LinkedIn é, têm mais de 3 parágrafos, geralmente. Você então tem a possibilidade aqui de carregar imagens, vídeos e apresentações de documentos, né? O que acontece? Isso ajuda a dar aí aos seus insights uma vida extra e é uma boa forma de apresentar exemplos concretos da sua experiência. Então, se você está falando sobre alguma experiência específica, você pode adicionar um vídeo sobre ela ou uma foto, de repente você estava nessa foto, é bacana porque as pessoas vão dar mais credibilidade a você. E por final, é, é sempre sugerido aí que você solicite que alguém leia o seu artigo antes de publicar oficialmente. Então, através lá do compartilhar rascunho, você consegue fazer esse compartilhamento com alguém para a pessoa fazer uma revisão da sua publicação, do seu artigo, antes de oficialmente você publicar aí para sua rede de contatos, ok? Então, recapitulando aqui, para escrever um artigo, clica aqui em escrever artigo, adiciona uma capa, um título atraente, escreva seu texto, vem aqui em mais e pode compartilhar. Então, não apareceu ali, título, e aqui eu escrevo exemplo. Então, vem aqui em mais, compartilha o rascunho. A pessoa leu, deu alguma sugestão, altera e depois clica em publicar. Clicou em publicar, você vai ver que ele vai ser anexado ao seu perfil, como está anexado ao meu perfil aqui, ok? Bom, eu poderia passar horas falando de estratégia de conteúdo para você publicar, mas esse não é o objetivo dessa aula. Espero que você tenha gostado dessas dicas e até a próxima aula.